Hoje temos a grata satisfação de receber conosco aqui nossa colega de trabalho, nossa companheira da casa, Rô Pacheco, que irá nos falar sobre a valorização da vida. Que Jesus te Muito boa noite a todos. Os nossos votos de muita paz e o nosso abraço fraterno a cada coração presente. Antes de iniciarmos as nossas reflexões da noite, eu gostaria de saber se alguém está de primeira vez na casa. Alguém? Tudo bem, bem-vindos então. Quando falamos de valorização da vida, é importante nós refletirmos acerca das duas palavras, né? O que é um valor e o que é a vida. Então, o valor só é um valor quando é um valor para mim, certo? Então, a gente pode ter uma postura diante de algo onde se supervalorize, que seria um oposto, um extremo oposto da valorização, e no outro contraponto nós teremos uma situação de desvalorização, certo? É o outro oposto. Mas um valor, tudo tem um valor, certo? Então, por isso que nós vamos refletir, tudo tem um valor. E a vida? Que valor tem a vida? Será que é possível mensurar isso? A vida é o maior dos valores que nós recebemos? Certamente. Então, nós olhamos para a vida como sendo o valor máximo recebido. Quando nós falamos de vida na perspectiva espírita, nós entendemos que a vida se dá nos dois planos, certo? Nós estamos hoje no plano encarnado, somos seres existentes, e quando nós perdermos esse corpo físico, pelas leis naturais da existência, nós continuaremos vivos, certo? Então, mas adentrar um processo reencarnatório é uma das situações mais complexas que a gente possa imaginar. Não é fácil reencarnar. Não é fácil do ponto de vista matemático, porque precisa-se de um arranjo. Nós não nascemos de uma chocadeira, certo? Ninguém veio de uma chocadeira. Nós viemos de um par que se encontrou. E para que esse par se encontrasse, e para que toda essa harmonia dentro dessa existência acontecesse, para que eu estivesse aqui hoje, isso é de uma complexidade fenomenal. E independente da forma pela qual nós tenhamos chego até essa existência, nós já temos o maior presente, que é essa existência. Mas eu vim de um pai que me renegou. Eu vim de uma orfandade. Eu posso ter vindo de um abuso, não importa. Certamente há situações traumáticas pelas quais nós adentramos uma reencarnação, mas nada justifica desvalorizar aquilo que é o maior bem, que é o nosso maior bem. E que a doutrina espírita vem reforçar isso. O quanto nós damos valor para a nossa vida, um valor real. Não no sentido de uma supervalorização do sentido do ponto de vista material apenas, mas de um valor da vida. Do quanto eu faço essa vida valer a pena, independente dos desafios que nos chegam, e certamente chegam a todos nós das mais variadas maneiras. Porque certamente se eu perguntar a todos nós que desafio eu estou vivendo nesse momento da minha existência, no mínimo um nós falaríamos, certo? Porque a vida é assim. A vida é feita de desafios que se apresentam, ora, do ponto de vista material, do ponto de vista emocional, e assim nós seguimos, porque tudo isso são exercícios. Allan Kardec, portanto, pelos idos de 1854, ele é convidado a observar um fenômeno comum na alta sociedade parisiense. E esse fenômeno se dava em torno das mesas falantes, que não falavam coisa nenhuma, mas que logicamente ali se deram os primeiros fenômenos
os quais geraram em Allan Kardec um questionamento. Ora, essa matéria, ela não é inteligente para responder sim ou não a essa ou aquela questão. Mas a mesa respondia. E respondia com um nível de assertividade. E lógico que ao pesquisar mais o fenômeno, Allan Kardec chega à conclusão: quem ali se comunica não é a mesa, mas são os espíritos. Espíritos como nós. E isso, vamos dizer, do ponto de vista espírita, é um marco. Mas não que o fenômeno não tivesse acontecido em outras épocas, em outras culturas, em outras civilizações, já que a comunicabilidade entre o plano encarnado e desencarnado, ela sempre se deu. Mas Allan Kardec trouxe isso de forma clara, retirando o misticismo do fenômeno e, mais ainda, fazendo com que nós possamos ver o fenômeno mediúnico como algo natural. Algo que faz parte da nossa natureza e de todos nós, sem exceção, com uma intensividade para alguns e com uma menos ostensividade para outros, certo? Então, nesse momento que se trava esse diálogo com os espíritos, Allan Kardec nos traz uma conclusão para as nossas vidas, que a morte não existe. Que mesmo eu, perdendo essa roupagem física, estarei exatamente do jeito que estou e sou até aqui. Pois bem, nós nos defrontamos com desafios diários, situações às vezes penosas realmente, difíceis, mas nada se compara a ter um corpo para processar as experiências. Ou seja, se tendo uma vida do ponto de vista corpóreo, aonde eu tenho uma identidade personal, eu tenho, durante essa existência, eu tenho compromissos, eu tenho afazeres, eu tenho uma profissão, eu tenho um compromisso familiar, onde eu tenho papéis, certo? Todos nós temos isso. É exatamente aí que nós fazemos o processo vivencial dessas experiências. É através dessa corporeidade que eu processo essas experiências, que eu apreendo. Então, se já é difícil lidar com a vida física e com esses desafios, imagine tirando essa vida de propósito. Eu não vou ter mais um problema, mas eu vou ter no mínimo 2, muito mais graves, porque eu não vou estar numa situação onde eu possa processar essa problemática. Eu tiro exatamente o instrumento que facilitaria a resolução dos desafios. Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, da questão 943 a 957, ele elencou algumas questões que todos nós faríamos. São perguntas que nós faríamos. Porque, vejamos, se a vida é algo que deveria tirar dos nossos corações vibração, porque deitar-se à noite e na manhã seguinte despertar no corpo já não é um motivo de alegria. Já não deveria ser um motivo para eu levantar, não com o pé direito, mas com os 2 pés bem firmes na terra, e agradecer, como diria Allan Kardec, no capítulo final do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai falar da prece, que a ação matinal primeira deveria ser a gratidão a Deus. A primeira coisa que a gente deveria fazer. Porque abrir os olhos num corpo físico, isso é um milagre. E nós não temos dimensão de que milagre é esse. Porque nós esperamos coisas grandiosas, mas esquecemos de ver que o milagre se opera instante a instante de um dia. Porque dali a pouco eu não sei se eu vou ter. E eu particularmente sempre reflito que nessas linhas retas da existência existem curvas inesperadas, onde eu não sei o que me aguarda logo ali. Pois bem, o codificador questiona isso. Por que a criatura perde o gosto pela vida? Porque não é intrigante, no mínimo intrigante, nós pensarmos assim:
Aquele sujeito, aquele indivíduo, ele tinha recursos materiais, não lhe faltava dinheiro, certo? Ele tinha beleza ou juventude, um cabedal X ou Y de inteligência, algumas inteligências. Ele tem o seu bom carro, ele tem o seu duplex ou a sua cobertura e ele se joga do edifício. Eu duvido que alguém não fique ensimesmado com uma situação dessa. Porque do ponto de vista externo e materialista, ele tem tudo, certo? Mas o que faz então eu perder o gosto pela vida? Essa é a pergunta primeira de Allan Kardec dentro desse tema. O que faz? O que faz alguém parar de observar a vida como esse milagre? De não ter mais o entusiasmo, o ânimo, a vontade de viver? E os espíritos respondem: o que nos faz perder o entusiasmo são 3 situações. A ociosidade, isso é algo para nós prestarmos muita atenção. E como eu sempre falo no nosso grupo de estudo do Livro dos Espíritos, e os colegas de estudo que estão aqui sabem, uma das palavras que Allan Kardec e os espíritos superiores mais mencionam, não só no Livro dos Espíritos, mas em toda a codificação, é uma palavra de 5 letras, que é a palavra útil. Guardemos bem essa palavra, porque ela pode ter uma aplicabilidade 100% na nossa existência a partir de hoje e de um jeito diferente. Ora, como nós entendemos uma vida ociosa? É uma vida útil? No mínimo não é uma vida útil. Uma vida despendida em coisas que não nos levam a nada. Uma vida vazia, mas vazia de valores. Uma vida vazia de conceitos elevados. Uma vida ociosa não é uma vida operosa e operante para o meu bem e para o bem comum, porque esse é o sentido real da felicidade e do bem. Então a ociosidade, aquela vida que vai ficando sem a gana, como diriam os espanhóis, sem a vontade, sem o ânimo, essa vida, logicamente, esse ser vai perdendo esse elan, vai perdendo esse ânima pela sua vida. A ociosidade, portanto, é um fator que vai nos levar ao desgosto da vida. Segundo fator, falta de fé. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde vai se falar das penas, das causas das aflições, é bem-aventurados os aflitos, e eu sempre falo, não é por acaso que esse é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é para nós esse capítulo, para a humanidade que habita essa terra, porque nós vivemos aflições ou não. Durante um dia, quantas coisas nos afligem, da menor intensidade à maior? Como diria o Haroldo, 2.755 aflições, talvez, num dia. Num período. Então, nós somos regidos, muitas vezes, pelas aflições, porque não compreendemos a vida no seu aspecto real. Não compreendemos. Porque vicissitudes teremos todos. Desafios teremos todos nós. E esse pensamento, às vezes, pueril, infantil, do tipo: puxa, eu estou estudando o Espiritismo, frequento o centro, sou tão bom, e olha o que aconteceu comigo, que ótimo, que boa prova, que bom exercício esse, onde nós somos visitados, muitas vezes, pela dor que nos convida a uma mudança. Porque, às vezes, essa ociosidade, junto com a falta de fé, nos deixam muito estagnados. A gente para, tem horas que a gente para. E esquecemos de que essa fé, ela é uma fé a nível da compreensão das leis divinas. Fé não se transplanta. Fé não se deposita no outro. A fé é uma característica inerente ao ser divino que nós somos. A nossa herança, se nós somos seres oriundos de Deus, nós somos deuses, numa escala menor, mas nós fazemos parte dessa filogênese divina. E se a fé é uma característica por excelência do Criador, ou nós vamos pensar de forma infantil que Deus nos criou para nós sofrermos.
Deus nos criou porque nós somos um projeto fadado à falha. Sim? Não é esse pensamento espírita. Deus nos criou porque nós somos criaturas perfectíveis. Jesus lança isso claramente quando ele diz: vós sois deuses. Nós estamos caminhando para esse despertar. Então a fé é aquele elemento fundamental no nosso caminho, quando nós somos exatamente visitados pela dor, e essa fé nos faz ter calma e ter paciência. Então, no capítulo 5 do Evangelho, quando Allan Kardec ele escrutina o suicídio e a loucura, ele diz: o Espiritismo é um antídoto contra o suicídio. O Espiritismo é um antídoto contra a loucura, contra os desvarios de qualquer ordem. Por quê? Porque ele nos faz entender que o que eu vivo hoje é fruto do que eu tenho feito. Então, se eu olho num diâmetro, eu olho ao meu redor, observe a sua vida, olhe para você nesse momento. Tudo o que acontece hoje é fruto do que você tem pensado, sentido, falado e feito. Ora, se o Espiritismo nos responsabiliza frente a nós mesmos, a quem cabe a mudança? A nós. Então ele nos tira dessa situação material só da vida, porque eu não sou um ser material. Não estamos tirando a legitimidade da dor de ninguém, certo? Cada um sabe a dor que sente. Cada um de nós, ou muitos de nós, quem sabe ao longo da vida que já tivemos, a vida física que tivemos até aqui, quantos pensamentos destrutivos e autodestrutivos nós já tivemos? Quantas vezes nós tivemos vontade de morrer? Pelo menos um pensamento desse já passou na cabeça de todos nós, certo? Ou não? Já. E tudo bem. Eu quero me livrar de um problema. E é legítimo esse desejo, eu quero mudar. Mas como nós falamos no início da palestra, tirar a vida só vai aumentar os problemas. Ao invés de ter um, eu posso ter 10 problemas. Ao invés de ter 2, eu posso ter dezenas de outros problemas. Porque se é difícil aqui, é muito mais difícil não estar aqui pelas mãos do suicídio. Então Kardec, os espíritos dizem, ociosidade faz com que a gente perca o encantamento, se desgoste da vida. Falta de fé, que é toda essa compreensão dinâmica da existência. A vida física é tão rápida. Tudo passa tão rápido, porque enquanto nós vivemos esse período na materialidade do corpo, parece que as coisas se arrastam. Mas, em contrapartida, quando nós estamos fora dele, de forma natural, tempo e espaço não são medidos nesse tempo do relógio. Então, nós temos um cronós, segundo os gregos, que é esse tempo onde nós estamos escafandrados na matéria, dentro desse corpo, mas tem o kairós, segundo os gregos, que é o tempo divino. Esse tempo que no plano espiritual se dilata ao infinito, e é difícil de nós compreendermos isso. Então, o que são 70, 80, 100 anos de uma vida física? Um suspiro, um relâmpago, um acender e um apagar de uma chama. E lógico que eu posso intensificar essa dor? Posso. E nós temos a maestria de fazer isso. Quando nós somos queixosos, quando nós reclamamos, e tudo por nossa escolha. Veja que nós somos exímios nesse quesito. A gente escolhe o problema. Primeiro a gente acha que é maravilhoso casar. Casa, depois a gente acha que é maravilhoso descasar. A gente acha maravilhoso que é ter filho, daqui a pouco a gente quer devolver o filho. Aí a gente acha maravilhoso ter aquele tipo de trabalho, mas tem um chefe meio... Aí eu já não acho que o trabalho é tão bom. Então, essa oscilação moral de humores dentro de nós vamos aprendendo a aplacar. E o Espiritismo é como um metrônomo, uma batuta,
que vai dando uma regência, ou melhor dizendo, uma cadência à nossa vida, onde nós vamos oscilando menos. Porque nós compreendemos essa fé raciocinada. O Espiritismo é lógico. Não há misticismo dentro desse caminho que a doutrina nos traz. Nos faz entender por que somos, por que estamos e para onde nós estamos indo, dependendo do estilo de vida que nós estamos tendo hoje. E o Espírito completa a sua resposta dizendo que a saciedade também é um fator que leva ao desgosto da vida. O que é a saciedade? Os excessos de toda ordem. E muitas vezes nós escutamos, por frequentarmos, lógico, muito trabalho de evangelização na casa e trocarmos com muitos pais, mas pais mais desavisados dizem: eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei, então eu vou facilitar isso e dar aquilo e dar aquilo. E nós estamos cometendo um grave erro, porque os excessos sem merecimento, eles podem dar cabo a uma existência. Tudo que é demais, como diz o ditado, é veneno. Já ouviram essa frase? Tudo que é demais. Então esses excessos, muito, de repente a vida fica sem graça, né? Porque tem tanto de tudo que a vida perde a sua singeleza, perde a sua naturalidade. Mas enfim, e os nossos estudos psicológicos, onde colaboram? Porque há um grande pensador americano, para eu não errar o nome dele, a nossa referência, ele vai falar assim: a melhor forma de entender o suicídio não é estudando o cérebro e sim as emoções. E as perguntas são: onde dói? E como posso ajudá-lo? Dr. Edwin Schneidman. Ele foi um grande militante no trabalho de prevenção ao suicídio nos Estados Unidos. Então, a pergunta não é só para quem tem o perfil suicida, a pergunta é para nós: aonde dói? Mas talvez no viés espírita a gente pode perguntar não só onde dói, e o que está doendo em mim por conta do outro ou da situação que eu vivo. Mas enfim, os trabalhos psicológicos vão falar o quê? Nós temos frustrações. Voltando ao viés da paternidade e da maternidade, eu não quero que o meu filho passe por isso. E aí vem muitas facilidades. As frustrações não fazem parte da existência? Ou alguém não se frustrou aqui uma vez? E muitas vezes não foi não ter o que você gostaria, muitas vezes não foi a vida trazendo para você uma situação onde o seu orgulho ele foi devidamente trabalhado. Então, as frustrações, elas são saudáveis também. Elas nos mostram que a gente não pode ter tudo o que a gente quer a todo momento. Mas nós podemos trabalhar para ter aquilo que nós realmente precisamos ter. Porque nem sempre o que eu desejo é o que eu preciso. Nem sempre o que eu quero vai ao encontro da minha necessidade de crescimento. Então são diferenças entre os nossos desejos, às vezes de criança, de bater o pé. Mas enfim, a vida tem frustrações. Nós queremos acabar com as dificuldades. Às vezes a gente fala: para tudo, que eu quero descer. E dá para fazer isso? Não dá. Não dá, primeiro, porque nós vamos nos aprontando enquanto as coisas se processam. Porque enquanto eu quero esperar estar perfeito para fazer tal coisa, não vou fazer. Certo? O processo do fazer é o processo que vai nos aprontando. E quantas coisas a vida nos pede? A todo momento, a todo dia, acontecem situações diárias para nos aprontar. Exatamente para fortalecer em nós esse valor que a vida tem. Eu não posso deixar essa vida passar em branco. E eu tenho, como diria Allan Kardec, no capítulo 5, que fortalecer essa coragem, que não é uma coragem intelectiva, é a coragem moral.
Tudo bem que nós frequentamos as nossas academias para fazer um pouco de exercício, porque o tônus físico também é importante. Mas o tônus que nos sustenta é o moral. O tônus, a força que nos mantém de pé, quando vêm as ventanias, quando vêm os vendavais, nós não sabemos quando eles virão. Nós não sabemos se de um dia para o outro nós vamos ter o nosso filho amado dentro da casa. Nós não sabemos se vamos acordar amanhã com a economia do nosso país estável. E as nossas economias podem sumir de um dia para o outro. Quando eu tenho o tônus moral, eu coloco o valor no lugar certo. E eu compreendo que Deus tem um propósito para mim. Que Deus, por nos amar e por ser verdadeiramente bom e não bonzinho, Ele nos exercita naquilo que nós precisamos. Então, o que acontece conosco é o que nós precisamos. O que acontece comigo é aquilo que eu escolhi como uma prova. Aquele exercício de burilamento cujo objetivo é extrair de mim mais ainda dessa fé, mais ainda dessa operosidade e mais ainda desse processo dinâmico da vida. Porque o sofrimento, meus irmãos e minhas irmãs, acaba. O sofrimento acaba. O momento feliz não acaba? Então alguém consegue aqui ter um sorriso 24 horas por dia? Não dá. Então nós vivemos nuances de felicidades, nuances de decepções, nuances de tristezas, nuances de doenças, mas tudo isso é uma passagem. Nós vamos transitar pela experiência da existência passando, legitimamente. Não estamos tirando ou depreciando nada, mas é para que nós compreendamos que tudo vai ter um término, naturalmente. E dizem os espíritos, quando nós estamos vivendo um momento daquele de corda apertando o pescoço, é porque a gente está no final de um ciclo. E às vezes é um tempinho só, um tempo muito curto que a gente tem que esperar. E num livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, no 2º capítulo, há um item que chama Por 5 Dias. Ele é um empresário de sucesso no Brasil, no ano de 1914, Primeira Guerra Mundial. Foi um empresário de muito êxito, ele importava fios e tecia tecidos aqui no Brasil. É uma história real. A economia do país passa por um revés e qualquer semelhança não é coincidência. O Brasil vivia um aperto, um arroz financeiro naquela época, 1914. Para ver que o ciclo se repete é porque a gente não aprende. Talvez muitos de nós sejamos aqueles que vivemos nessa época e estamos aqui de novo. Porque se a experiência se repete, por que a experiência se repete? Por quê? A gente não aprendeu, é muito simples. Se eu faço uma prova, eu não fui bem na prova na escola, o que o professor faz? Tem que fazer outra prova. E assim é. Então, Francisco Teodoro está num momento de crise na sua empresa. Se vendo numa situação onde era cobrado as suas notas promissórias, não tendo dinheiro para pagar e sentindo-se envergonhadíssimo com a sua posição. E o que ele faz? Se dá um tiro. Passam-se 30 anos. 30 anos. E ele tem a oportunidade de voltar à Terra. E vejamos bem. Sei que se considerem muito os terrores do processo desencarnatório, mas eu vou repetir. Se é difícil lidar com as dificuldades tendo este corpo, é muito mais difícil não tendo esse corpo. Muito mais. Nós não temos dimensão do sofrimento, porque a vida segue e os problemas vão ter uma intensidade maior. Francisco Teodoro, ele se dá conta disso. Ele percebe que ele cometeu o maior erro, porque a decepção é muito grande com a gente mesmo. Desencarna e vê que não resolveu nada, só piorou, só amplificou os problemas. Então ele se depara no plano espiritual
e depois de algum tempo ele é acolhido, é tratado, e ele recebe a bênção de voltar à terra e encontrar os seus familiares. Aonde que os espíritos benfeitores o levam? Na sua empresa. E para surpresa dele, ele chega lá e vê a empresa próspera. Os filhos fazendo a gestão da empresa, os netos, e vê o seu retrato na parede como o grande patriarca daquele empreendimento. E ele pergunta ao mentor espiritual que o acompanha: o que aconteceu? E eles respondem: 5 dias. 5 dias depois do ato infeliz, a economia do Brasil mudou. Isso é de arrepiar o coração. Porque às vezes nós estamos a 1 minuto, nós estamos a 1 hora, nós estamos a 1 mês, nós estamos a 1 ano, que seja. Porque a bondade de Deus nunca falha. O que falha é a nossa paciência. O que falha é a nossa perseverança. O que falha é o nosso entendimento. Porque sós nós não estamos. Então, às vezes, nós estamos ali na beira e nós desistimos. E é para qualquer coisa na vida. E eu particularmente sempre falo: grandes almas têm grandes cicatrizes. Uma grande alma não se faz na ociosidade, na falta de fé e nos excessos de toda ordem. Uma grande alma se labora, se trabalha, porque nós estamos aqui para despertar as luminosas potências do nosso ser. Nós estamos aqui para isso hoje. Para refletirmos que nós podemos mudar o trânsito da nossa vida. Que nós podemos dar uma nova solução aos nossos problemas. Nós podemos dar uma finalização para essa vida com chave de ouro. Mas depende da nossa vontade. Depende da nossa perseverança. Depende da nossa paciência. Então a doutrina vem e nos despeja nas nossas mãos esses saberes que são instrumentos. Livro não é para ficar na gaveta. É para a gente ler, estudar e transformar isso em alimento. Porque isto aqui é o alimento. É o tônus, é a massa do espírito. É isso que nos faz cair e levantar. Cair de novo e levantar e seguir por toda a vida assim. E nós vamos receber muitas ingratidões. Às vezes de pessoas muito próximas. Às vezes nós vamos receber aqueles reveses que só algumas pessoas aqui talvez saibam bem. Aquilo que vai lá na alma. Aquela dor que a gente muitas vezes se acha incapaz de suportar, mas suporta. Vive o luto, vive a decepção, vive a frustração, mas segue. Porque o Espiritismo nos mostra, a vida é uma ação contínua. Então qual é o antídoto diante das nossas frustrações? Conhecer as leis divinas. Estabelecer essa relação com Deus. De verdade. Ter em Jesus esse ser de uma amorosidade, de uma luminosidade, que é o farol que vai iluminar todos os dias das nossas vidas. Porque Ele é o nosso modelo e guia. Ninguém mais. Porque enquanto a gente se espelhar em pessoas, nós somos iguais aqui. Não há diferenças entre nós. Nós temos os mesmos conflitos. Temos a mesma humanidade. Ou não? E é tão fantástico a doutrina espírita, porque cada um que está aqui presente, se estudar e se preparar, pode estar aqui, no meu lugar. E pode falar também. Sobre qualquer tema. De acordo com aquilo que nós preconizamos dentro do movimento espírita. Não no movimento, mas dentro do espiritismo como um caminho. Porque nenhum de nós pode se intitular um representante de espiritismo. Mas nós somos criaturas tentando veementemente vivenciar isso. Então, isso é um antídoto, porque nós nos igualamos. Não tem melhor, não tem pior. Tem pessoas tentando se melhorar. Tem pessoas tentando crescer.
entendendo que nós temos um tempo na materialidade e que para nós a vida real não é a vida material, mas é a vida espiritual. Então nós tratamos de angariar nesse período mais valores e vamos compreendendo que a vida é um grande valor, o maior de todos, e é nesse valor que a gente se segura, porque quando naturalmente um dia que chegar, eu sempre digo que no verso da nossa certidão de nascimento está lá o carimbo de retorno. Teu passaporte já veio carimbado. Está invisível para a grande maioria de nós, mas se você quiser fazer uma tentativa hoje, chegar em casa e olhar, talvez você veja. Mas saber o dia que eu vou partir daqui, mais ou menos, e olhar com tranquilidade, significa que eu estou vivendo bem e muito bem cada dia. Cada dia. Vamos viver bem cada dia. Vamos dar conta das coisas a cada dia. Vamos compreender que da sua vida depende você as mudanças. Se você quer uma vida diferente da que você tem hoje. Vamos compreender que dentro desse gradiente do processo do suicídio, a lei divina não pareia nada, certo? Porque tem circunstâncias e circunstâncias. Mas o que vale fortalecer nessa reflexão hoje é que ninguém é abandonado, ninguém é esquecido, ninguém é deixado para trás. Por mais que uma criatura tenha atentado sobre a sua vida física pelo caminho infeliz do suicídio, a ninguém vai faltar apoio, a ninguém vai faltar oportunidades de reajustamento, porque Deus é bom. Deus é um Pai justíssimo. Então a justiça se aplica devidamente a cada um. Então que nós não nos preocupemos se há uma situação de suicídio na nossa família, mas que a gente aprenda a orar mais por esses irmãos que foram dessa forma. E no nosso dia a dia, quem sabe a partir de hoje a gente tire um minuto durante o dia para endereçar um bom pensamento para esses irmãos que precisam tanto de prece e que muitas vezes vêm ao trabalho mediúnico trazendo todo o seu sofrimento e não é fácil. Então nós podemos fazer isso, nós podemos interceder, não é para pessoas especiais. Então nós podemos também ser um instrumento de auxílio, um lenitivo. Eu sempre falo, nós podemos ser um bálsamo. A gente não pode ser mais veneno na vida de ninguém, a gente tem que cuidar demais com aquilo que somos na presença do outro, porque é isso que nós vamos levar quanto bagagem. E para que nós cheguemos à nossa conclusão, nesse mundo onde acontece um suicídio atrás do outro, a cada 4 segundos, 800 mil pessoas por ano. O que está acontecendo nesse mundo? Nesse mundo aqui dentro. O que está acontecendo no meu mundo? Porque o que está acontecendo no meu mundo pode estar ajudando nesse número. E o que está acontecendo no meu mundo, pode estar diminuindo esse número. Porque nós também somos responsáveis. Nós somos uma peça ativa nessa dinâmica da vida, onde quer que ela aconteça. Então, a minha forma de viver, eu sou aquela pessoa que hoje, por onde eu passo, eu contagio com a vida, ou eu sugo o outro? Isso não é coisa de espírito especial não, nem elevado. Eu estou falando de pessoas comuns como nós. Porque é assim que nós temos que passar pela vida do outro. Como entusiastas. Não vamos fazer de conta. Quando a dor nos visitar, vamos sentir a dor. Vamos dar um sentido para ela e que ela seja o degrau. Que essa pedra pela qual eu passei, ou esse muro, ele seja mais um degrau para eu estar mais alto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós saiamos daqui estimulados pela vida, gratos pela vida, porque depois de um tempo, até os problemas a gente agradece,
porque lá na frente a gente compreende que se aquilo não acontecesse, e vejamos nesse raciocínio breve, se talvez nós não tivéssemos vivido um problema sequer daqui para trás, talvez hoje nós não estivéssemos aqui. A dinâmica da vida é assim. Aquilo que aconteceu comigo me fez chegar até aqui, nesse dia, para juntos a gente refletir, vale a pena viver, vale a pena seguir, vale a pena se levantar e olhar para o céu e dizer, muito obrigado, Senhor, pela vida que eu tenho. Obrigado pelos pais que me trouxeram aqui, pelo trabalho, pelos amigos tão queridos. Obrigado por tudo, por eu ver, escutar. Obrigado pelas coisas mais singelas da existência. E assim nós vamos seguir. E quando a gente se encontrar do lado de lá, a gente comemora. E quem sabe a gente não esteja lá comemorando juntos. Muito grata pela atenção de todos. Nós que agradecemos a Rose pelo magnífico tema trazido hoje. Com certeza que iremos refletir durante essa semana que está iniciando hoje, com um coração um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais diferente de tudo aquilo que já fizemos com todos nós, principalmente se valorizamos ou não a nós mesmos, aos nossos pais, como ela falou, a todas as pessoas que convivem conosco.